Bom dia, mulheres do reino. Quero começar agradecendo mais uma vez pela presença de cada mulher aqui. Muito obrigada, Senhor Jesus. Como é bom estarmos reunidas, juntas, em mais uma manhã, em que o Senhor nos chama, nos acolhe, nos fortalece. Esses dias eu vinha pensando que um turbilhão de notícias boas, tanta coisa, mas hoje de manhã eu pensei e Deus falou muito comigo. Ele falou assim, tem falado sobre a obediência, né? Mas o quanto é desafiador. Eu sei que para muita gente é um ano que já está terminando, nós sabemos disso, e para muita gente foi um ano muito desafiador. Tantas lutas, tantos confrontos, tantos processos internos, tantos desertos. E enquanto eu estava refletindo, eu percebi que ao longo desse período, cada DNA, cada palavra que ele mandava era algo literalmente do céu. Primeiro foi DNA florescer, depois foi nova estação, foi quando meu filho casou, e depois uma nova mulher. O quanto ele realmente ia falando, e através da obediência, o quanto a gente recebe realmente de Deus. E o quanto é bom a gente confiar, mesmo em meio ao deserto. Nós confiarmos em Deus, que Ele tem planos muito melhores que os nossos. Mesmo em tempo de deserto, mesmo que a gente não acredite, que a gente não esteja vendo, mas obedecer é o caminho. E Ele trouxe uma palavra para mim que é voltar ao início, né? Foi o que Ele fez para mim. Ele fez comigo. Voltei para casa. Então, de voltar para casa, voltar à origem, voltar ao primeiro amor, sabe? Esse é o alinhamento. Ele nos despertar, ele faz a gente de pedacinho, né? Mas ele também sara. Ele confronta, mas ele também alinha. Ele permite esses processos para desenvolver o propósito que ele quer. E isso, pode ter certeza, que hoje o que eu estou vivendo é fruto de obediência. Obedecer mesmo quando não fazia sentido. A gente vai conversar muito mais sobre isso, que ele está liberando muita coisa e eu creio que, em nome de Jesus, 2026 será um ano diferente, um ano de obediência, um ano de voltar para casa, um ano de voltar para a origem, um ano de voltar para o primeiro amor. Amém? E hoje nós vamos receber uma amiga que nós amamos muito, eu tenho certeza que vocês também aprenderam a amar, e a gente já agradece desde agora o sim dela, e a gente vai fazer uma oração antes para entregar para ela a ministração. Pai, a te rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta manhã. Obrigada porque o Senhor nos reúne, nos fortalece, nos chama de volta ao início, a um lugar de obediência, de entrega, de amor verdadeiro, de desfrute na tua presença. Que nossos ouvidos, Pai, nesta manhã estejam abertos, nosso coração sensíveis e nossa alma pronta para receber aquilo que tu tem para falar para a gente. Permaneça, Pai, com a gente do início ao fim. E nós te apresentamos agora, diante de ti, a vida da Pamela. Usa ela, Pai. Enche ela da tua graça, da tua voz, da tua autoridade, da tua sensibilidade espiritual. Que a ministração dela seja como flechas certeiras, liberando sobre nós aquilo que está no teu coração. Abençoamos a vida dela, consagramos esse momento e declaramos: tudo que será feito aqui será para a tua glória. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pamela, Amém.
Gratidão, amiga. Bom dia, mulheres amadas do Senhor. Dai, eu quero honrar a tua vida. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo sim. Obrigada por não recuar, mesmo diante dos desafios, porque não é fácil estar aqui todos os dias, mas Deus colocou um propósito no teu coração. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu tenho certeza que ele tem unido vocês cada vez mais, nós, né? Cada vez mais no propósito maior, né? Que é levar a palavra dele, que é apresentá-lo para as pessoas, porque Deus, ele primeiro faz em nós e depois através de nós. E essa semente está sendo plantada diariamente, e eu espero de coração que seja multiplicado através dos nossos testemunhos. Amém? Bom, meu coração, quando a Dai falou ontem assim, pô, eu queria te fazer um convite, eu falei assim, não sei nem o que é, sim, eis-me aqui, que a Dayana sabe, tudo que tanto quanto eu convido ela, ela me convida, eu sei que é coisa boa, é coisa do bem, e a gente sempre diz sim uma para outra, a gente não sabe nem o que é, porque a gente confia, né? E que vocês tenham amizades assim, que vocês possam confiar, né? Quando ela me falou, Pamela, eu queria que você falasse uma palavra, e o meu coração, na hora, eu falei assim, amiga, eu nem orei ainda, mas Deus já me mandou uma palavra. Eu vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue, né, que está em Marcos. Quem estiver com a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos 5:25. Pega a sua Bíblia que nós vamos acompanhar, nós vamos fazer a leitura da palavra e depois eu vou comentar com vocês o que o meu coração pediu para eu transbordar para vocês no dia de hoje. Marcos 5:25. A cura da mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás do meio da multidão e tocou na capa dele. Eu vou parar aqui rapidinho. Só pega a informação. 12 anos, ela ouviu falar de Jesus. Pega essa informação. Continuando. Porque dizia: se eu apenas tocar o corpo, se eu apenas tocar na roupa dele, porque tem algumas versões que fala veste, tem algumas versões diferentes. Aqui na Bíblia é na roupa dele, eu ficarei curada. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu o corpo que estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Senhor Jesus, através da tua palavra, Senhor, me usa para eu lançar a semente no coração dessas mulheres nessa manhã. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Meu Deus, que bênção! Quando eu estava estudando, né, Deus falou tanto comigo. Então, a palavra principal que eu quero transbordar com vocês é a fé que rompe barreiras. Então, a palavra principal de hoje é assim, como se fosse um título, a fé que rompe barreiras. Essa mulher, ela teve três atitudes, né? Ela teve, primeiro, fé, segundo, coragem,
E terceiro, ela teve ação. Por quê? Porque aqui, como diz no texto, há 12 anos essa mulher vinha sofrendo. Há 12 anos essa mulher, ela era impura. E vocês sabem que lá em Levíticos, quando a pessoa era impura, ela não podia estar num ambiente de outras pessoas. Ela não podia, ela tinha que estar separada, ela tinha que estar isolada, ela tinha que estar, ela, ela sentia rejeição, ela sentia vergonha, ela sofria muito há 12 anos. E há 12 anos ela vinha procurando especialistas, ela gastou o que tinha e o que não tinha. Ela procurou vários médicos, vários especialistas. Vocês imaginam o sofrimento dessa mulher? Eu não consigo imaginar. Sinceramente, eu não consigo, assim, imaginar, porque naquela época a pessoa que era impura, ela não podia estar em sociedade. Ela tinha que estar em um local separado, ela não, porque uma coisa é, naquela época, a pessoa ter lepra, todo mundo sabia que a pessoa tinha lepra e todo mundo automaticamente isolava aquela pessoa. Ela não, ela tinha uma hemorragia e muitas vezes só ela e Deus sabiam o que ela tinha. Então ela se isolava ainda mais, porque ela tinha muita vergonha de falar dessa patologia, dessa doença para as pessoas, né? Então, ela se isolou por muito tempo, mas ela não parou. Ela era uma mulher persistente, ela não desistiu. Então, muitas vezes as pessoas vão falar para você: ei, não tem mais jeito, para, não dá certo. Mas você precisa ter coragem, fé para romper barreiras. Ela apenas ouviu falar de Jesus. Ela podia muito bem estar ali acomodada na sua zona de conforto, falar para mim não tem mais jeito. Não, já acabou para mim, já estou 12 anos, já fui nos melhores médicos, já gastei o que eu tinha, e o que eu não tinha. Ela podia muito bem se contentar com o não. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Não se contente com o não. Não se contente com o não. Você precisa ter fé que essa mulher teve para romper barreiras. Você precisa entender que nem tudo está perdido, porque para Deus nada é impossível, que para o homem é impossível, para Deus não é impossível. Ela, há 12 anos, vinha sofrendo, né? Ela sofreu na mão de vários médicos. Você pode estar nessa manhã sofrendo, nessa manhã com dor, nessa manhã com alguma doença emocional, doença física, que para o homem, para o médico não tem jeito. Ei, entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor essa dor, essa doença, essa ansiedade, esse medo, essa rejeição. Entrega para o Senhor, porque Ele vai fazer o que para o homem é impossível. Entrega para o Senhor. Então, aqui no 27, ela apenas ouviu, ela ouviu, a fé, ela está no ouvir. A minha pergunta para você, o que que tu tem ouvido, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Ela ouviu a fama de Jesus, né? Então, eu venho imaginando assim, então ela tem andado com pessoas certas. Por quê? Porque se ela anda só com pessoas que murmuram, que reclamam, que ela não teria ouvido falar da fama de Jesus. Então, com quem tu tem andado? Quem tu tem ouvido? O que tu tem alimentado a tua mente? Cuidado com o que tu ouve. Aqui essa mulher apenas ouviu a fama de Jesus. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Então aqui ela, se ele pode fazer isso, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Ela teve fé e teve ação. Então eu te pergunto, mulher, quem tu tem ouvido? Te afaste de pessoas que só reclamam, que só murmuram, que são chatas. Não seja uma pessoa chata. Eu sempre falo isso. Para de ser chato, pelo amor de Deus. Ninguém gosta de gente chata, sabe? Mulher rixosa, aquela mulher que ninguém quer ter por perto, que essa mulher não seja você, em nome de Jesus. Aqui só tem mulheres curadas, em nome de Jesus. Não seja uma mulher que reclama, aquela mulher que só procura problema, aquela pessoa que foca no problema. Ela podia focar na doença, ela podia focar, eu não tenho mais cura, mas ela não, ela acreditou, ela não. Mais de 12 anos nesse problema, eu tenho cura sim, porque eu ouvi falar em alguém que cura. Olha isso, gente, naquela época não existia internet, naquela época não existia televisão, naquela época não existia nada. Foi o boca a boca.
da população. Vocês conseguem imaginar isso? A pergunta aqui é para vocês: quem você tem ouvido? Aqui no 27, no 27, ela apenas ouviu falar na forma de Jesus. Então, cuidado com o que tu ouve. Cuidado de quem você se aproxima. Se afaste de pessoas que não vão agregar nada na tua vida. Como a Dayana falou há pouco tempo. É um novo tempo, é um novo ano, é uma nova história. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Então, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você anda. Somos separados, por quê? Porque nós não somos iguais. Se Deus está te separando, está te colocando num lugar, está te isolando para te cuidar, para te proteger, não para o teu mal. Então, se afasta quando necessário. Cuida do que você está ouvindo. E continuando, né? Ela não aceitou a sua realidade. Mulher, não aceite a sua realidade. Ela rompeu uma barreira para ir atrás de Jesus. Ela foi contra tudo e contra todos, porque vocês concordam comigo que uma pessoa impura naquela época, se soubessem que ela era impura, ela podia ser linchada ali, ela poderia ser apedrejada ali. Ela foi quietinha ali por trás. Ela rompeu barreiras, porque ela acreditava que ela tão somente tocando nas vestes ela poderia ser curada. Olha que bênção. Então, ela não aceitou a sua realidade. Mulher, não aceita a tua realidade hoje. Não aceita. Entrega os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Você precisa ter a coragem que a mulher teve para ir até Jesus. Muitas vezes você tem um conhecimento da palavra, mas você não coloca a palavra em ação. Ter conhecimento é diferente. Palavra sem ação é mera ilusão. Muitas vezes você tem um conhecimento da palavra, você não pratica as palavras. Muitas vezes você tem um conhecimento, você tem um conhecimento da Bíblia, você coloca ela embaixo do braço, mas você não vive a palavra. Nós somos a igreja viva do Senhor, através da nossa vida, através do nosso testemunho, que as pessoas vão olhar e ver, meu Deus, que Deus é esse? Aquela mulher, ela tinha hemorragia, aquela mulher era impura, aquela mulher, ela era não aceita pela sociedade. O que aconteceu com ela? Ela teve fé que rompeu barreiras. Assim como na tua vida. As pessoas vão olhar para ti e não vão acreditar. Muitas vezes, por você ter tomado decisões na sua vida, as pessoas vão olhar e falar: o que está acontecendo com a Dayana? O que está acontecendo com a Pamela? O que está acontecendo com a Gleice? O que está acontecendo com a Leide? O que está acontecendo com a Leidiane? O que está acontecendo? Ela tem um Deus, ela tem uma luz própria. Por quê? Porque ela rompeu barreiras do impossível. Então, mulher, não aceite a sua realidade. Né? Você tem deixado alimentar o seu coração de medo ou de fé? O que você tem alimentado o seu coração? O medo, ele pode te paralisar ou te impulsionar. O medo é bom às vezes, porque pelo medo tu toma coragem de fazer o que tem que ser feito. Mas muitas vezes o medo ele nos paralisa. Você concorda comigo? Se é aquela mulher, porque com certeza ela estava com medo, porque ela podia ser linchada, ela podia ser apedrejada, porque naquele tempo, naquela época, ela era considerada impura. O medo poderia paralisar ela e ela poderia ficar ali quietinha, não poderia não fazer nada. Não. Mas o medo dela impulsionou ela a ir em busca da cura. O medo, muitas vezes, hoje, para ti pode ser uma barreira, mas ele pode te impulsionar para aquilo que Deus tem para tua vida. Então, eu não sei qual é o teu problema, qual a tua hemorragia, qual é o teu desafio que tu está passando, mas se Deus deixou e permitiu tu viver isso, é porque Ele sabe que tu tem capacidade para superar. Ele sabe que tu tem capacidade para romper barreiras, para ir em busca do teu melhor. Então, mulher, não te paralisa. Pega esse medo e te impulsiona para aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, ela declarou a sua fé, né? Ela declarou a sua fé. Se tão logo eu tocar, eu serei curada. Ela vai ser curada porque ela tocou em Jesus, né? Então,
Se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E tão logo ela tocou e a hemorragia dela estancou na hora. Na hora. Ela tocou, estancou. Então saiu, né, a cura de Jesus e ele sentiu. Na hora, gente, tinha uma multidão. Eu fico imaginando, meu Deus, quantas pessoas estavam ali. Deixa eu te falar. O mundo tem bilhões de pessoas, mas Deus conhece o teu coração. O teu problema, o teu desafio, Deus se importa contigo. Vai para o teu quarto, vai para o teu secreto e entrega para Ele essa dor, entrega para Ele esse sofrimento, entrega para Ele essa hemorragia, que para muitos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Se tão somente você crer de todo o seu coração, Deus ele vai fazer na sua vida. E logo a hemorragia estancou e ela se sentiu, o corpo dela curado, gente, ela tão somente tocou, ela é, é, ela teve fé, né? A fé, ela atrai respostas do céu. A fé atrai respostas do céu. O que que tu tem crido? O que que tu tem acreditado? A fé, ela atrai, né? Ela ativa e atrai as respostas do céu. Mas você precisa ter ação. Assim como a mulher teve, ela saiu da sua cidade, ela enfrentou uma multidão, ela teve ação, ela teve coragem. Ela não só teve fé, porque fé sem obras, ela é morta. Você precisa ter coragem e ação. Ela teve fé, ela foi até Jesus, ela enfrentou uma multidão. Muitas vezes você se paralisa, você só tem fé, eu acredito em Deus. Ok, mas o que que tu está fazendo pro teu impossível? O que que tu está fazendo pro teu resultado? O que que tu está fazendo pela tua família, pela tua vida? O que que tu está fazendo? Qual é a ação que tu está tendo? A fé sem obras, ela é morta, né? E Jesus, ele é tão maravilhoso, misericórdia, meu Deus. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder. Vocês entendem que Jesus é Deus. Ele sabia que tinha tocado nela, mas por que que ele pergunta? Por que que ele perguntou ali? Eu fico imaginando assim, tá? Isso aqui é uma coisa da minha cabeça, porque eu fico, não sei vocês, mas às vezes eu fico me colocando no lugar na situação, eu fico imaginando, eu fecho meu olho, meu Deus, multidão. Eu fico me imaginando. Mas para e pensa. Deus era Deus, Jesus era Deus. Ele sabia quem tinha tocado nele. Ele sabia. Mas por que que ele perguntou? Quem tocou na minha roupa? Ali os discípulos na hora falaram, Senhor, tu não está vendo aí? Cheio de gente. Alguém lhe tocou. Aí ele, não, 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 não. Alguém me tocou de um jeito especial. De mim saiu poder. Ele queria que ela confessasse. Sabe, porque muitas vezes, a nossa maior dor vai ser o nosso maior testemunho. Ele queria que ela desse uma testemunha para a multidão, para eles verem que ela foi curada, que a fé dela a curou. Porque Jesus sabia quem ela era. Jesus sabe quem tu és. Jesus conhece o teu coração. Jesus sabe qual é a tua hemorragia, qual é a tua doença, a tua patologia, o que que te causou. Mas ele quer que tu abra a tua boca para falar e confessar os teus pecados. Ela abriu e falou: Senhor, fui eu. Ela estava com medo, ela estava trêmula, ela podia ser apedrejada ali, ela podia ser morta ali, porque ela era impura. Deus sabia quem ela era, Jesus sabia quem ela era, mas ele queria que ela confessasse e falasse que a fé dela a curou. Não foi ele, foi a fé dela. Porque, não sei se vocês sabem, mas ali ele estava indo lá na casa de Jairo, né? Se tu for no capítulo anterior, né? Ele estava a pedido de Jairo indo, Jairo, né? Que ele era lá da sinagoga, né? Ele era um dos chefes da sinagoga. A filha dele estava morta, né? Ele estava a caminho da casa de Jairo e no caminho da casa de Jairo, ela tocou em sua roupa. Ele queria mostrar para aquela multidão que tão somente a fé dela curou ela. Não foi ele, porque ele estava indo para a casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo. Ele estava indo. Ela foi até ele.
Muitas vezes você precisa sair da sua zona de conforto e buscar a Deus, porque Ele sabe quem tu és. Mas Ele quer que você tenha ação, Ele quer que você tenha coragem. Jesus, Ele não queria só apenas curar a hemorragia dela. Quando Ele perguntou quem tinha feito isso, Ele queria que ela confessasse, tanto que ela falou, e Ele falou para ela, filha, a tua fé te salvou. Né? Então, ele não queria curar sua hemorragia, ele queria curar a alma dela, a identidade, fortalecer a identidade dela, ele queria curar a história dela, ele queria que ela desse o testemunho dela. Muitas vezes Deus quer que você dê o seu testemunho, a tua dor é o teu maior testemunho, a tua dor, o teu testemunho vai ajudar muitas mulheres, como nós fazemos aqui, né? A escuta de Deus, ela, ele queria escutar ela. Quando Deus pede para te contar o teu testemunho, é para te lembrar de onde tu saiu, o que tu enfrentou. O que aquela mulher deve ter enfrentado durante 12 anos? A escuta de Deus, ela cura aquilo que ninguém vê. Se Deus pede para te falar algo, é porque Ele quer te escutar e quer que outras pessoas escutem. Ela quer que tu fale do teu testemunho. Não porque Deus sabe quem tu é. Aqui Jesus sabia quem ela era, mas ele queria que a multidão vissem que a fé dela a curou. Tão somente ela tocou. A tua fé vai te curar, minha irmã. Creia e conte o seu testemunho, sim. A tua dor é o teu maior testemunho. Não tenha vergonha. Deus já te tirou da onde tinha que te tirar. Deus já te livrou de cativeiros, de prisões emocionais. Deus já te livrou de situações e Ele precisa que tu fale, que tu crie testemunho para outras mulheres, para outras pessoas. Você precisa falar, né? Então, aqui ele fala no final. Então, a mulher amedrontada, ela fala e veio e prostrou-se diante dele e ele falou: Filha, você foi salva pela sua fé. Vá em paz e fique livre de todo mal. Eu acredito que nesse vá em paz, eu acredito que ali Jesus ele botou um fim naquele ciclo de dor, naquele ciclo de sofrimento, naquele ciclo da hemorragia. Quando ele fala, filha, vai em paz, a paz que excede todo entendimento é a paz que vem de Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida e nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá uma paz que muitas pessoas não entendem, o mundo não entende, por isso que nós somos separados. Quando Ele fala, vai em paz, aqui Ele está terminando o ciclo para começar um novo ciclo na vida dela. Acabou o ciclo de sofrimento, acabou o ciclo de dor. Aqui, minha filha, você vai em paz para viver o novo de Deus na sua vida. Irmã, eu não sei qual é o teu ciclo, qual é a tua dor, qual é o teu sofrimento, qual é a tua hemorragia, mas entrega os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Então, somente creia que Ele fará, mas fé sem obras, elas são mortas. Então, a lição de casa é eu ter consciência daquilo que está me adoecendo, me adoecendo. Qual é a minha dor? Qual é a minha hemorragia? O que está me prendendo de eu viver o melhor de Deus na minha vida? Você precisa fazer uma atividade, um exercício na sua casa de autorreflexão, porque é muito lindo nós estarmos aqui reunidas, é muito lindo nós estarmos aqui nesta manhã, mas a nossa dor interna só nós sabemos. E Deus. Então, faça uma autorreflexão e coloca no papel, quando terminar o devocional. Qual é a minha hemorragia? Qual é a minha dor? O que está me paralisando para eu viver aquilo que Deus, porque nós temos que entender que Deus ele nos criou para vivermos uma vida em abundância. Abundância é transbordo, abundância é crescimento. Crescimento emocional, físico, espiritual, financeiro. O que está paralisando você? Faça. Faça um exercício, coloca no papel o que está paralisando você, o que está te impedindo de viver aquilo que Deus tem para a tua vida.
tenha consciência. Você tem que ter consciência. E qual é a ação? Assim como a mulher teve coragem de fazer, de sair daquele looping, porque ela estava vivendo ali paralisada, ela estava sendo impura. Ela não aceitou a realidade dela, assim como você não pode aceitar a sua realidade. Você tem que ter coragem de fazer a diferença na sua vida. E você tem que ter ação. Não sei se você já leram o teu livro do Paulo Vieira, que se chama O Poder da Ação, que eu super indico você fazer, comprar esse livro, adquirir esse livro, e você ter ação para fazer o que tem que ser feito. Não adianta você ter só o conhecimento da palavra, se você não colocar em ação, se você não tiver ação, se você não fizer o que tem que ser feito na sua vida, ninguém vai fazer por você a sua parte. Então, a pergunta, a reflexão que fica é: qual é a ação que tu vai ter hoje para você viver o melhor de Deus na sua vida? A fé sem obras, ela é morta. Então, irmã, eu oro e peço para que Deus te cure do que tiver que curar, que Ele estanque a tua hemorragia, que Ele te dê força, fé, coragem para fazer o que tem que ser feito, que você saia desse ciclo vicioso, que você pare de murmurar, que você pare de reclamar, que você tenha coragem de cuidar da tua saúde física, emocional, espiritual, que você tenha coragem de viver o melhor de Deus na sua vida, porque você merece viver o melhor de Deus na sua vida, que você pare de se comparar com o outro. Muitas vezes você olha para a grama do vizinho, ela é verde, mas ela é sintética. A tua, ela é real. Você tem que estar ali cuidando, podando, né? Então, para de se comparar com o outro. Vai cuidar da tua vida. Cuida da tua saúde física, emocional, espiritual. Tenha ação para fazer o que tem que ser feito. A fé que rompe barreiras é... Qual é a barreira que está me impedindo de chegar até Jesus? Assim como a mulher do fluxo de sangue precisou enfrentar uma multidão para tão somente tocar no manto de Jesus. Qual é a barreira que está te impedindo de você viver o melhor de Deus na sua vida? Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Que vocês tenham coragem, que vocês tenham fé, que vocês tenham ação para viver o melhor de Deus na sua vida. E não aceite a sua realidade. Não aceite dor. Deus não nos fez para viver em sofrimento. Pode passar 10, 12 anos aqui como passou da mulher. Mas ela teve coragem de ir até aquele que ela ouviu falar. Estejam próximas de pessoas que te aproximem de Deus. Te afaste de pessoas que reclamam, que murmuram. Aquela pessoa que estão te afastando. Tenha amizade de Deus. Tenha amizades que te aproximem de Deus. E tenha fé e coragem para cumprir o teu propósito nessa terra. Porque estamos aqui para servir. Maior é aquele que serve. E aquele que não serve para servir não serve para mais nada. Que Deus te abençoe, te dê força, te dê coragem. Espero que, de verdade, essa mensagem tenha plantado algo no seu coração, para que possamos viver a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Dai, a mensagem foi dada. Muito obrigada. Amém, amém, Pamela. Muito obrigada. Muito obrigada pela essa palavra tão pontual, né? No dia de hoje, que muitas vezes o medo paralisa. Imagine uma mulher com 12 anos ali, doente. Provavelmente ela tinha medo até de sair da casa dela, porque ela não podia. Falavam que se chegasse perto poderia ficar doente também. Então, muitas vezes nós nos sentimos assim, paralisadas, e que hoje nós, através do poder do Espírito Santo de Deus e com fé, porque ele já nos deu autoridade. A palavra de Deus diz que Deus já nos deu autoridade. Que hoje a gente tenha fé e ação para reagir, sair desse lugar. Obrigada, Pamela, muito obrigada mesmo, nós te agradecemos muito, muito, sabe? Uma palavra alinhada com o Senhor, alinhada com o céu. Eu tenho certeza que tocou no coração de cada uma aqui. Muito obrigada. Nós vamos fazer a oração final. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Muito obrigada.
Toda honra, toda glória a ti, Senhor Jesus. Que o teu nome seja honrado, Pai. Tu és digno de toda honra, tu és maravilhoso, tu és fiel. Pai da eternidade, príncipe da paz. Muito obrigada, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Pamela. Obrigada pela sensibilidade dela, Pai, pela entrega e por ser um instrumento em tuas mãos. Hoje, através da ministração que ela fez, dessa mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, o Senhor nos lembrou do poder da fé, do toque que transforma e da esperança que não pode morrer. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor. Continue com a gente. Continue hoje, o dia todo. A tua presença, Senhor, nos basta. Senhor, coloque na vida dessas mulheres uma esperança que tinha expectativa de pessoas, de homens, de coisa desse mundo, mas que traga a esperança em ti, Senhor Jesus. A esperança na cruz. Eu te peço agora, Pai, arranca toda, sabe, toda coisa do mal, tudo que tem colocado no coração que faz paralisar. Tira agora, Pai, arranca. E que essa palavra hoje, essa ministração, comece a frutificar e gere movimento. Nos leve a viver, Pai, com fé cada vez mais profunda, mais verdadeira. Nós queremos a tua presença, isso nos basta. Isso nos basta. Isso nos basta. Abençoa a vida de cada mulher que está aqui, a casa de cada mulher, o ministério de cada mulher, a família de cada mulher. Proteja, Pai, os filhos, os maridos, proteja a família, não deixa nenhum mal suceder a essas pessoas, Pai. Tantas famílias se rompendo, se perdendo, Pai. Tu toca no meu coração, tu não foi à toa que tu fizeste eu voltar para casa. Não foi à toa, Pai. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. E nós não vamos desistir. Mulher nenhuma aqui vai desistir. Porque o seu projeto para nós é muito maior. E eu sei, Pai, que o Senhor tem muito mais. Que cada mulher aqui seja fortalecida, renovada, consciente de um encontro contigo, Jesus. Muda a história. Cura, assim como tu fizeste com essa mulher do fluxo de sangue. E tu traz novos tempos, um tempo de paz, Pai. Muito obrigada. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.